Agora vamos lá, tratando a respeito de crime, nós estamos falando de fato típico, né? O primeiro elemento do conceito estrutural de crime, fato típico, falando da conduta. E agora, dentro da conduta, nós vamos falar do dolo. O que é o dolo? Quais os seus elementos? O que a gente deve entender como dolo? Nós vamos partir do pressuposto aqui de que o dolo é natural. Portanto, nós vamos estudar o dolo levando em conta o que há na teoria finalista da ação. Vamos dar uma olhada no quadro em relação a esse tema, que é o dolo. O dolo se encontra, e aí a gente já anota aqui, né? O dolo está aqui, ó. O dolo se encontra na conduta, que é, por sua vez, o primeiro elemento do fato típico. Portanto, se não há dolo e não há culpa, a conduta é atípica. O que é o dolo? O dolo, então, para nós, será o elemento subjetivo do tipo penal. Nós vamos perceber que o dolo, ele é um elemento implícito no tipo penal. Então, quando a gente pega lá o crime de homicídio, por exemplo, não está escrito matar alguém dolosamente. Se nada fala, eu parto do pressuposto de que aquele crime é doloso, porque o elemento subjetivo implícito que eu tenho no Código Penal é o dolo. Ah, mas há diversas espécies de dolo. Há diversas espécies. Os autores classificam o dolo de diversas maneiras e nós veremos isso. Então, o que eu quero que você entenda agora é onde é que o dolo se encontra dentro dessa estrutura analítica do crime. Ele está na conduta, mais precisamente lá no fato típico. Beleza. Vamos seguir aqui a descrição legal de dolo que nós temos. Disse que o crime é doloso, e aí diz o Código Penal, quando o agente quis o resultado. Se ele quis o resultado, aqui eu tenho o dolo direto. Ou quando ele assumiu o risco de produzir o resultado. Aqui é o dolo indireto. Ora, mas que resultado é esse aqui, hein? Que resultado é esse mencionado? É o resultado naturalístico ou é o resultado jurídico? Nós sabemos que nem todos os crimes possuem resultado naturalístico. Então, é evidente que no artigo 18 do Código Penal, o legislador não quis falar do resultado naturalístico, ou seja, aquele resultado que constitui elemento do fato típico. Por quê? Porque se eu coloco o resultado naturalístico aí como elemento do fato típico, e eu sei que há crimes que não têm resultado, nós estaríamos dizendo que nesses crimes que não exigem resultado, eu não tenho uma conduta dolosa. Então, o resultado mencionado aqui é o resultado jurídico, que é a ofensa à norma, portanto, o resultado que todo crime possui. Legal, agora vamos lá. Conceito de dolo. Aqui nós vamos partir do pressuposto de que estamos falando da teoria finalista da ação. Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita no tipo penal. Adotada a teoria finalista da ação, o dolo é natural. Por que o dolo é natural? Porque para a teoria finalista, o dolo não exige que eu queira fazer algo errado. Então, vamos colocar aqui, não se exige uma finalidade ilícita. Por exemplo, beber água, escrever, falar, é tudo conduta dolosa. São todas condutas dolosas. Então, quando eu pego ando, conduta dolosa. Quando eu bebo água, conduta dolosa. Dirigida a uma finalidade específica, que é saciar a sede, mas tudo conduta dolosa. Obviamente que em direito penal, o dolo é a vontade dirigida à realização dos elementos típicos. Mas isso não significa que houve crime ainda. Porque eu posso matar alguém querendo matar alguém, mas estar em legítima defesa. Houve dolo, mas não há uma conduta ilícita. Então, o que eu quero que você entenda é, para a teoria finalista da ação,
O dolo está na conduta e ele não vem impregnado de ilicitude. O dolo é natural. Para que haja dolo, não é necessário que o sujeito atue buscando fazer algo ilícito. Então vamos lá. Conceito de dolo. Já destacamos aqui, o dolo é definido como vontade e consciência de realizar todos os elementos constitutivos do tipo penal. Opa! Se o sujeito tem vontade de realizar todos os elementos constitutivos do tipo penal, ele tem que conhecer esses elementos. E, além disso, ele tem que querer realizá-los. Então, ele tem que ter vontade. Aqui estão os dois elementos do dolo. Aspecto cognitivo e aspecto volitivo. Perfeito? Aspecto cognitivo e aspecto volitivo. São os dois elementos do dolo que nós vamos encontrar. Obviamente que você deve ter percebido que o sujeito que incorre em erro de tipo, está atuando sem dolo, porque ele não quer realizar os elementos do tipo. Então, olha que interessante a situação. Pretendo levar para casa o meu smartphone. Pego na mesa e levo para casa o smartphone de terceiro. Pergunto, eu queria subtrair? Não, mas eu acabei levando. Houve um fato típico? Não houve. Por que não houve? Porque faltou dolo. Eu não tinha o conhecimento da situação apresentada, porque eu incorri em erro. Diante disso, dolo não há. O que eu tive aí no caso é o erro de tipo, que exclui sempre o dolo. E por que exclui sempre o dolo? Porque o sujeito não quer realizar os elementos contidos no tipo, ele erra e, errando, exclui o dolo. Agora, precisamos analisar, quando a gente for estudar erro, analisar se o erro era evitável ou não. De todo modo, o erro de tipo essencial exclui o dolo por faltar um dos seus elementos, tá bem? Especialmente o elemento cognitivo, também chamado de elemento intelectual. Perfeito. Anotadinho ali. Vamos na sequência analisar aqui algumas teorias que buscam explicar o dolo. Teoria da representação. Segundo essa teoria, basta que o sujeito tenha a antevisão de um resultado e, agindo, ele age dolosamente. Então, teoria da representação, o sujeito antevê o resultado possível e, se ele age, já está agindo dolosamente. Para essa teoria, não me interessa se ele quer, se ele assumiu o risco, não interessa. Basta que ele anteveja o resultado possível e realize a conduta para que eu tenha uma conduta dolosa. Essa teoria da representação, ela não é adotada por nós para a definição de dolo. Teoria da vontade. Na teoria da vontade, o que vai acontecer aqui? O sujeito tem sim a representação, não só ela, lógico, mas além da representação, ele tem a vontade. Vontade representada por qual verbo? Olha aqui, o quis. Nós vimos esse verbo em algum lugar? Sim, vimos lá no artigo 18 do Código Penal, ao falar do dolo direto. Perfeito. Então, teoria da vontade é adotada? Sim, ela é adotada pelo Código Penal, lá no seu artigo 18, quando fala do dolo direto. Teoria do assentimento, também chamada de teoria da aceitação. O sujeito tem a representação do resultado,
Não o quer, mas assume o risco de produzi-lo. Entre o fazer e o não fazer, ele fala, dane-se, eu ajo e assumo o risco de produzir o resultado. Se eu assumo o risco de produzir o resultado, obviamente que eu tenho aqui o dolo indireto, também lá no artigo 18 do Código Penal. Então, o Código Penal adota quais teorias para explicar o dolo? Teoria da vontade e a teoria do assentimento ou teoria da aceitação. Vamos lá. Quais são os elementos do dolo? Já falamos, há 2 elementos. Um de natureza intelectual, que é o conhecer, o compreender. Então é necessário que o sujeito compreenda os meios, o modo pelo qual irá atuar, os efeitos colaterais que de sua conduta poderão advir. Tudo isso precisa entrar onde aqui, na cachola. Ou seja, o sujeito tem que ter capacidade de compreensão e, de fato, compreender isso. Então, o dolo ele é composto de 2 elementos. O primeiro elemento, primeiro que está aqui, é o elemento cognitivo, também chamado de elemento intelectual. É aquele que permite a ele a compreensão a respeito dos elementos do tipo. Depois que ele compreendeu, ele vai dirigir a conduta dele. Surge então o segundo elemento, que é o elemento volitivo, a vontade. Ora manifestada pelo verbo quis, dolo direto, ora manifestado pela expressão assumiu o risco. Se assumiu o risco, dolo indireto, teoria da aceitação, teoria do assentimento. Então, dolo, ele depende da presença desses 2 elementos, um de natureza intelectual e o outro de natureza volitiva. Faltou um desses elementos, dolo nós não teremos. A ausência de um deles, qualquer um deles, leva, logicamente, à ausência de dolo. Então já sabemos quais são os elementos ali que nós temos. Agora nós vamos à classificação de dolo. Então nós vamos anotar aqui do lado já, olha, muito cuidado. Muita atenção. Por quê? Esse tema que está aqui, que é a classificação, é um tema muito interessante, bem legal, a gente vai ver muita coisa interessante aí, só que gera muita confusão. A gente confunde muito, especialmente, o dolo, quando eu tenho denominações muito parecidas, né? Dolo geral, dolo genérico, essas coisas nos permitem aí confusão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Para esse trabalho, o que eu peguei? Eu peguei lá a doutrina majoritária, trouxe o que os autores tratam com certa consensualidade e aquilo que é mais cobrado em prova para a gente discutir aqui na nossa sala de aula, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que nós temos em relação à classificação. Vamos primeiro falar do dolo direto. Dolo direto. Dolo direto representado pelo verbo quis. O sujeito quis. O dolo direto pode ser o dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Tá, vamos aqui compreender essa situação. Preste muita atenção, olha. Lembrando que eu tenho o verbo quis aí, o sujeito quer, tá? Ele não está assumindo risco de nada, não. Ele quer fazer algo. Então vamos aqui pensar da seguinte maneira. O sujeito pretende matar alguém, uma pessoa determinada que está numa reunião, numa conferência em um hotel. Mas ele quer matar uma pessoa. Então, típica conduta terrorista. Pretende matar um chefe de Estado que está numa reunião, numa conferência em um hotel.
vai lá e coloca a bomba no hotel e detona essa bomba e causa todo esse estrago que a gente está vendo aqui. Mata, obviamente, a pessoa que ele pretende matar, mas também mata outras pessoas, muitas outras pessoas. Em relação a essas outras pessoas, houve dolo direto ou não? É essa a questão apresentada. Dolo direto houve sim. Vamos ler aqui o que eu tenho no conceito de dolo direto para você compreender. Olha, dolo direto está aqui. Há dolo direto quando o sujeito visa certo e determinado resultado, que era matar o chefe de Estado que estava naquela conferência. Isso ocorre quando ele quer cometer a conduta descrita no tipo. O objeto do dolo direto é o fim proposto, os meios escolhidos e os efeitos colaterais. Então, o dolo direto abrange o fim proposto, os meios escolhidos e os efeitos colaterais. Quando eu falo de dolo direto de primeiro grau, eu estou aqui, ó. Fim proposto e meio é de primeiro grau. Efeitos colaterais, segundo grau. Mas tudo dolo direto. Então, em relação ao exemplo que eu dei, nesse hotel aqui, olha a imagem que eu tenho aqui embaixo. Uma conferência nesse hotel, onde houve explosivos, eu tive ali uma explosão decorrente de crime, buscando matar uma única pessoa, dolo direto de primeiro grau em relação a ela, mas em relação aos demais, eu tenho um efeito colateral, que é necessário e inevitável, e há também dolo direto, só que agora de segundo grau. Então, dolo direto de primeiro grau, fins propostos e meios escolhidos. Dolo direto de segundo grau, os efeitos colaterais, representados como necessários à realização do fim pretendido. Portanto, nesse caso, muito cuidado, porque às vezes na prova eles sugerem que essa situação dos outros que morreram seria uma situação de dolo eventual, porque estaria assumindo o risco. O que é um equívoco, não é isso que está acontecendo. Então eu tenho aí dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O outro exemplo é querendo matar uma pessoa que entra em um avião, coloca-se bomba na aeronave, vou matar essa pessoa, que eu quero matá-la, mas efeito colateral necessário é a morte de todo mundo que está ali, ou no mínimo lesão corporal, né? Mas possivelmente a morte de todos. Nesse caso, dolo direto de primeiro grau em relação à pessoa determinada e em relação aos demais, dolo direto de segundo grau. Vamos lá, dolo indireto. Dolo indireto, eu tenho a expressão assumiu o risco. Esse dolo indireto pode ser o dolo eventual ou o dolo alternativo que eu tenho aqui. Dolo eventual, quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, ou seja, aceita o resultado possível. Então, ele não quer o resultado, mas ele fala, olha, você quer saber? Eu vou fazer, e dane-se. Se ocorreu o resultado, ocorreu. Não quero mais. Dane-se. Isso é dolo eventual. O dolo alternativo, por sua vez, a vontade do sujeito se dirige a um ou outro resultado. Desfere golpes na vítima querendo feri-lo ou matá-lo. Tanto faz. Um ou outro. Esse é o dolo alternativo. Todos esses, dolo eventual e dolo alternativo, são espécies de dolo indireto. Vamos lá, agora eu tenho 3 categorias aí, hein? Dolo genérico. Dolo genérico é aquele dolo que é implícito no tipo penal doloso. Ou seja, é a vontade de realizar o núcleo do tipo. Então vamos ler aqui, olha. Dolo genérico é implícito no tipo penal,
Fala-se em elemento subjetivo implícito. Todo crime doloso traz esse elemento, que é o dolo, né, que é o dolo genérico, porque é a vontade de realizar o núcleo, é a vontade de realizar o verbo contido no tipo penal. Então, se eu pego lá o furto, verbo, subtrair. Quando o sujeito subtrai, ele está realizando o núcleo aqui, correto? Se ele está realizando o núcleo do tipo, é dolo genérico. Só que no furto, ele subtrai, olha a expressão usada, para si ou para outrem. Essa finalidade aqui é o dolo específico. Dolo específico. Ou seja, é uma finalidade que está expressa no tipo, só que ela ultrapassa, ela transcende o núcleo do tipo, vai além. Ele não quer só subtrair, ele quer subtrair para si ou para outrem. Nós temos diversos crimes no Código Penal onde eu tenho esse elemento subjetivo específico, esse dolo específico expresso, mencionado expressamente no tipo penal. Há diversos crimes. Então, o que seria o dolo específico? É a finalidade especial exigida de maneira expressa no tipo penal. Essa vontade que está ali, ela é expressa e ela vai além da vontade de realizar o verbo. Esse é o dolo específico. Dolo geral agora. Cuidado para não confundir o geral com o genérico. Dolo geral. Preste atenção no seguinte. Essa é uma situação bem inusitada, inclusive, tá? Deixa eu me ajeitar aqui para a gente conversar sobre isso. Imagine o seguinte. Eu quero matar um sujeito. Então vou lá, desfiro um golpe de faca nele. O golpe de faca pega aqui no antebraço, ele cai desmaiado e eu acredito que ele morreu. Então eu acredito que está morto. Agora, para eu ocultar o crime de homicídio, eu pego esse corpo e jogo no rio. E o cara morre afogado. Ele estava vivo. Então perceba que eu tenho dois momentos diferentes. Primeiro, dolo, vontade de matar, deu uma facada no sujeito e ele não morreu. Até agora houve tentativa. Agora imagine, eu estou acreditando que ele está morto e pego e jogo ele no rio. Ao jogá-lo no rio eu queria matá-lo? Não, porque eu acreditava que ele estava morto. Então eu tive aí um erro de tipo. Eu não queria matá-lo. Erro de tipo, nesse caso, exclui o dolo. Mas é possível a responsabilidade culposa? Então, nesse contexto, eu responderia por tentativa de homicídio na facada, que eu não consegui matá-lo, e, eventualmente, por homicídio culposo, quando, acreditando que ele estava morto, eu joguei ele no rio. E foi, de fato, de afogamento que ele morreu. Mas eu não queria matá-lo. Então, eu responderia o sujeito por tentativa de homicídio e homicídio culposo, o que é absolutamente estranho. Adotada a teoria que fala do dolo geral, se o sujeito teve uma conduta dolosa no início, esse dolo irá abranger todo o processo. Então vamos ler o que eu tenho no quadro ali. Dolo geral ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado o resultado por ele desejado, pratica nova ação que efetivamente provoca o resultado querido. O dolo abrange tudo. Esse é o dolo geral. Muito cuidado para não confundir, deixa eu botar o quadro aqui, muito cuidado para não confundir o dolo geral, que eu tenho mencionado aqui, com o dolo genérico, que está do lado de cá. Tá bom? Legal. Vamos agora na sequência. Dolo normativo. Dolo normativo é o dolos malos. É o dolo que ficava onde? Lá na culpabilidade. Para a teoria causalista. Causalista.
Para essa teoria causalista, o dolo estava na culpabilidade e esse dolo ele vinha ali impregnado de um elemento. Qual elemento? É a ilicitude. O dolo só existia se o sujeito queria fazer algo errado. Na teoria finalista, não. Teoria finalista, o dolo não abrange a consciência da ilicitude. Portanto, o dolo é natural e não normativo. Assim, beber água é uma conduta dolosa. O que eu tenho aqui, o dolo natural, é na teoria finalista. Agora, olha que interessante. Essa teoria causal ou causalista também é chamada de teoria naturalista. Agora, eu posso aqui ter uma confusão. Para a teoria naturalista, o dolo é natural? Errado. Para a teoria naturalista, o dolo é malus, é normativo. Perfeito. Dolo de dano há crimes de dano e crimes de perigo. No dolo de dano, o sujeito quer causar lesão ao bem jurídico. No dolo de perigo, o sujeito só quer expor o bem a risco. Exemplo que nós temos é o artigo 131 do Código Penal, que é um crime de perigo, tá bom? Então, dolo de dano, a vontade de causar dano, e dolo de perigo é simplesmente a vontade de expor o bem jurídico a uma situação de risco. Mas a pergunta é, onde é que o dolo se encontra? Naquela estrutura do crime. Onde ele está? Eu quero saber onde eu encontro o dolo. Vamos dar uma olhada no nosso quadro para a gente enxergar o dolo aqui nesse quadro que me dá a ideia de crime sob aspecto finalista, crime sob aspecto finalista, né? Finalista, teoria finalista, tripartida. Portanto, o dolo está onde? Está no fato típico. Se eu tenho alguma coisa que retira o dolo, retira o fato típico, tá certo? Então, é importantíssimo que a gente tenha noção exatamente desse contexto aí. É isso aí.